Bom dia. Todo mundo recebeu aí a folha com a lição? Sim, né? Beleza. Hoje nós vamos para a nossa quinta aula, Panorama dos Evangelhos. E nós vamos ver aí o quarto Evangelho. Nós vimos os sinóticos nas últimas 3 aulas, Mateus, Marcos e Lucas. E hoje nós vamos ver aí o panorama do Evangelho de João. Lembrando aqui que não é a última aula ainda. Nós vamos ter mais algumas. Nós estamos vendo aqui primeiro de forma mais específica, cada livro, e nas próximas aulas nós vamos ver, nós vamos ter uma visão mais ampla dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Nós vamos ver ali dentro de alguns temas específicos como cada evangelista vai apresentar aquele tema, Então nós vamos ver ali com mais clareza, as semelhanças, as diferenças entre eles, tá? Mas nós vamos ver ainda hoje o Evangelho de João, que tem como tema João, o Filho de Deus revelado. E para começar, queria convidar você a abrir sua Bíblia em João capítulo 1. A gente vai ler os versos 1 até o 18. João 1, os versos 1 até o 18. O texto vai nos dizer o seguinte: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina a todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Amém? Esse texto aqui é o prólogo, do Evangelho de João, e semelhante ao que nós temos feito aí nas últimas aulas, tem uma pergunta, com base nessa leitura aí de João. Nós acabamos de fazer. A pergunta é: comparando com o início de cada um dos evangelhos sinóticos, os que nós já vimos, o que João faz de diferente em seu prólogo e como a leitura desses versos iniciais podem nos ajudar a entender o foco narrativo do evangelista? Basicamente, a ideia aqui da pergunta é que você olhe para os outros textos, para o início dos outros evangelhos, e compare com o evangelho de João quais são as diferenças, por que João escreve de uma forma diferente o seu evangelho, e como esse texto aqui ele pode nos ajudar a entender esse foco narrativo, Lembrando, como nós temos visto, cada evangelista ele traz um foco ali específico, ele se dirige a um público específico, a sua mensagem ali, de certa forma é influenciada por essas questões, Então, como que esse prólogo aqui, o texto que nós acabamos de ler, nos ajudam ou podem nos ajudar a entender esse foco narrativo do evangelista? Eu vou dar um tempinho aí para você responder, Tem uns espaços aí para você preencher. Depois a gente vai compartilhar aqui as respostas. Mas é nessa ideia mesmo, Eu até trouxe aqui para ilustrar. Isso aqui chama de programa, Quando você vai ver alguma peça de teatro, geralmente você recebe esse livretinho aqui. Geralmente ele vai apresentar os atores, os personagens, mas é algo bem interessante que geralmente eles trazem aqui nesse livreto,
é que ele traz uma espécie de resumo daquela peça ali específico, né, e também, geralmente, alguma mensagem, ali, algum texto do próprio criador explicando sobre aquela história, né, que vai ser contada, e também qual que era o objetivo, qual a mensagem que ele quer passar. Né? E se a gente olha para o prólogo aqui do Evangelho de João e compara com os outros evangelhos sinóticos, acontece algo semelhante. Né? Para nós talvez não seja tão evidente isso, porque nós, afinal de contas, já sabemos, né, acerca de Jesus uma série de coisas, né? Então não é algo necessariamente novo para nós, mas se você for olhar para os outros evangelhos, eles não vão trazer esse aspecto aqui, não vão dar essa resposta logo de cara como João faz, né, acerca de quem Jesus é. Né? Em Mateus, Marcos e Lucas nós meio que vamos ali junto com os discípulos, né, aos poucos, né, de maneira progressiva, entendendo quem Jesus é. O texto vai revelando para nós de forma progressiva. E João aqui ele faz de uma forma diferente, né, como vocês inclusive falaram. Né? Ele já apresenta essa resposta logo de cara. Né? Então, isso nos ajuda também a entender a mensagem aqui que ele quer passar, obviamente, no Evangelho, né? Qual o seu foco narrativo. Né? Se a gente pensa, por exemplo, o texto aqui de João, os versos que nós lemos, vão falar que Jesus, né, que sendo o verbo aqui, ele já estava presente desde a criação, né, do mundo, e não só estava presente, mas participou de maneira ativa de todo o processo. Então, quando a gente olha, por exemplo, os milagres apresentados no decorrer do Evangelho de João, nós vamos olhar agora para esses milagres não apenas como, quem sabe, meras demonstrações de poder, né, ou atos de bondade, mas também como o próprio Criador restaurando a sua criação. Né? Então, o que João faz de diferente aqui logo de cara, né, e que evidencia esse foco narrativo, se nós pararmos para pensar, essa resposta que ele já nos dá. Né? Ele já apresenta logo de cara quem Jesus é. Né? Jesus ele é Deus, né? Ele encarnou, né, em forma humana. Jesus, ele, no decorrer do Evangelho, nós vamos ver aqui também ao longo da nossa lição, Jesus ele é apresentado ali como cumprimento ali de uma série de profecias, né? Mas uma grande parte delas evidenciando esse aspecto divino, né, de Jesus, né, fazendo uma relação, por exemplo, com o texto lá de Êxodo, que Deus ele se apresenta ali como o Eu Sou, né, e Jesus aqui ele é apresentado também dessa forma, uma série de declarações ao longo do Evangelho, com declarações de Eu Sou, né, Jesus ele vai dizer que ele é o caminho, Jesus vai dizer que ele é, enfim, nós vamos ver aqui ao longo da nossa lição, tá? Mas logo de cara é isso, né, que eu queria que nós pensássemos acerca do prólogo, né, do que esses versos iniciais já podem nos trazer como resposta. Mas continuando, né, semelhante ao que nós temos visto nos outros evangelhos, a ideia aqui é nós termos essa visão mais panorâmica e sistemática do Evangelho de João nesse momento. Né, então nós vamos ver aqui, semelhante aos outros também, o autor, a finalidade, a estrutura, temas centrais do Evangelho, características literárias, né, conexões com o Antigo Testamento e também aplicações práticas, sobretudo para o nosso contexto, né, de uma igreja em plantação. Né, e lembrando de novo do desafio para nós lermos os Evangelhos, né? Agora aí a gente já tem as 4 lições, né? Então fica o encorajamento aí para quem de repente não começou, para quem já está lendo, para continuar, tendo em mente todos esses aspectos aqui, né? Obviamente não dá para decorar tudo que nós estamos vendo aqui, né? Mas se você tem a lição, né, você faz as anotações. Quando você for ler o Evangelho, você pode revisar essas anotações e se atentar a cada um desses aspectos, né? E com certeza isso vai ajudar a entender de uma forma melhor, né, cada Evangelho, a mensagem que o evangelista quer passar. Então, continue o desafio para nós lermos os Evangelhos mais uma vez. E a ideia central, está aí no esboço que vocês receberam, é que João revela Jesus como o Logos encarnado, o Filho eterno de Deus, cujo propósito é que todo aquele que crer tenha vida em seu nome, e esta vida produz comunhão, amor e testemunho que funda a igreja. Em primeiro lugar, nós vamos ver acerca do contexto, da autoria e da finalidade do Evangelho de João. Primeiro, pensando sobre a autoria. E assim como nos outros evangelhos sinóticos, nós já vimos isso, mas aqui de novo, né, o Evangelho de João, a sua autoria ela é formalmente anônima. Né, e quando nós pensamos nesse sentido, quando nós dizemos que essa autoria é formalmente anônima, é que o livro em si ele não traz ali, ele não deixa de forma explícita quem é o autor. Né, não é
não é, por exemplo, como uma carta ali de Paulo, né, mas aqui, semelhante aos sinóticos também, a autoria do Evangelho ela é formalmente anônima, mas de novo a tradição cristã, desde cedo ela tem atribuído essa autoria ao apóstolo João, né, que também frequentemente é associado como sendo também o discípulo amado, né, que o próprio Evangelho de João vai trazer, né. Isso aqui é um termo aqui que não está presente nos outros evangelhos, inclusive, e eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque a ideia aqui é ser algo mais de panorama mesmo, algo mais inicial, né, mas há uma série de discussões, né, acerca da autoria, né, desse evangelho com relação ao discípulo amado, né. Alguns vão dizer, enquanto eu estudava, eu li um dos argumentos, né, de que João, o apóstolo João, ele não é o discípulo amado, né. A pessoa argumenta ali que ele não pode ser o discípulo amado porque ele mesmo está escrevendo, né, o Evangelho de João, né, como é que ele mesmo ia falar que ele é o discípulo amado, meio que talvez numa posição assim, de superioridade, digamos assim, como se ele fosse mais amado que outros, né, que os outros discípulos, mas a resposta, né, a esse argumento aí é de que ele não se coloca ali, né, se nós entendemos o apóstolo João como também sendo discípulo amado, é que ele não é como se ele estivesse se colocando ali numa posição superior, né, mas que ele está reconhecendo o amor e a graça de Jesus sobre a vida dele, né, mas enfim, né, uma série de discussões sobre a autoria, né, mas o que é importante para nós entendermos aqui, né, e pensando na tradição da igreja, né, o que tem se acreditado, né, desde muito cedo, né, que a autoria ela é atribuída ao apóstolo João e que também o apóstolo João que é associado a esse discípulo amado, né, que não fica claro quem é, né, o Evangelho em nenhum momento ele cita ali o nome de quem é esse discípulo amado, né, mas em alguns momentos ele vai tratar acerca desse discípulo. Então o que é importante para nós entendermos é isso, né, sobre a autoria. A autoria tem sido atribuída ao apóstolo João, né, frequentemente associado ao discípulo amado. E há um outro ponto também, né, diz respeito à autoridade apostólica e à proximidade com Jesus, que elas vão ser evidentes ali, né, no uso de detalhes íntimos, né, relatos de testemunhas. Então é mais um ponto aqui que reforça essa ideia de que o Evangelho ele foi escrito por um apóstolo, né, alguém próximo a Jesus. Então, pensando na autoria, basicamente é isso. Com relação ao público-alvo, ao destinatário e o propósito, né, para que o Evangelho de João, por que o Evangelho de João ele foi escrito, qual que era o intuito? E primeiro pensando com relação ao público, né, ele foi escrito ali visando uma comunidade cristã ampla, com desafios doutrinários, por exemplo, a negação da plena divindade de Cristo, e também por conta de uma necessidade de firmeza na fé. Então, pensando no propósito ali, no público, esse foi o objetivo. Né? E ainda, você pode abrir sua Bíblia de novo em João 20, nós vamos ler o verso 31. João capítulo 20. Verso 31. Alguém que encontrar aí pode fazer essa leitura. Então, qual que é o propósito aí? O próprio João já traz a resposta aí, né? O intuito dele ter escrito o Evangelho. Né? Esses, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Né? Então, o propósito fica muito claro para nós aí. Inclusive, nós temos visto, né, desde a primeira aula, né, que os Evangelhos, eles não são meras biografias, né, mas elas têm um propósito específico, têm um intuito prático, né, que é de gerar fé, né? E de novo aqui o Evangelho de João ele deixa claro esse propósito, né? Para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenham vida em seu nome. Com relação à data, né, e ao contexto histórico, João ele foi o último evangelho a ser escrito, né, e o provável período ali foi entre 85 e 95 depois de Cristo, então já no final ali do século I, né? Lembrando aqui, né, pensando aqui na ordem, Marcos foi escrito primeiro, né, depois Mateus e Lucas e por fim o Evangelho de João. Né, e aqui ele foi escrito em um período em que a comunidade ali
ela estava enfrentando divisões internas, né, e também pressões externas, né? Então, por isso, ele tem um tom mais também apologético, né, e pastoral, no intuito de fortalecer a fé, né, de corrigir heresias e de consolidar a identidade cristã. Até aqui ficou claro com relação à autoria, contexto? Em segundo lugar, nós temos as características literárias, né, e o estilo. A primeira característica que nós vamos ver aí ao longo do Evangelho é um alto simbolismo e também uma linguagem teológica, né? E sobretudo ali esse simbolismo no uso de figuras de linguagem ali, de imagens, por exemplo, luz e trevas, né, fazendo relação ali com vida e a morte, outras ilustrações ali para tratar acerca da vida eterna, né, do Espírito, enfim, né, mas nós vamos ver uma série de imagens, né, desse uso de imagens, né, que não são, nem sempre ali vão ser literais, né, vão ter um outro significado por trás, mas também nós vemos uma narrativa estruturada, né, João ele vai apresentar ali 7 sinais, né, os 7 milagres, né, e 7 eu sou, 7 declarações de Cristo, né, acerca da sua identidade divina, né, e criando então um padrão teológico ordenado. Então, em primeiro lugar, a primeira característica que nós vemos é esse alto simbolismo, né, e essa linguagem teológica. Uma outra característica que nós vemos também é o dualismo, dualismo que ele é bem marcante, por exemplo, uma relação entre luz e trevas, né, relação entre vida e morte, entre crer e rejeitar, entre conhecer e não conhecer, né? Então, frequentemente João ele vai fazer essas relações, ele vai apresentar esses dualismos, e tudo isso para enfatizar essa oposição entre fé e descrença, né? Meio que numa ideia aqui, né? Ele deixa muito claro que não há um meio termo, né? Ou você crê, né? Ou você não crê, ou você está vivo, né, em Cristo, ou você está morto, né? Ou você está andando em luz, ou você está andando em trevas. Então não tem um meio termo, né? Isso fica muito evidente por meio desses dualismos aqui que são bem evidentes, né? Que são bem presentes ao longo do Evangelho. Uma outra característica diz respeito ao enfoque no testemunho, né, em testemunho e testemunha. João ele utiliza testemunhos ali, por exemplo, de João Batista, os sinais, enfim, né, para confirmar a identidade de Jesus e para fundamentar a fé, né. E tem alguns textos que vão tratar acerca disso, né, vão apresentar esses testemunhos aí. João, texto que nós lemos, capítulo 1, versos 6 até o 8, né, vai apresentar João Batista ali como sendo essa testemunha. João capítulo 5, verso 31 ao 39 também vai apresentar ali um outro testemunho, né, com esse objetivo de reforçar ou confirmar a identidade de Jesus e fundamentar a fé. E por fim, uma outra característica literária evidente aqui ao longo da narrativa é que João ele vai ter menos foco em parábolas e mais em diálogos e longos discursos. Por exemplo, o discurso com Nicodemos, lá no capítulo 3, o discurso com a mulher samaritana, lá no capítulo 4, o discurso do pão da vida, no capítulo 6, o discurso de despedida, lá dos capítulos 13 até o 17, e o diálogo com Pilatos, lá no capítulo 18. Então, né, por exemplo, se a gente pensa no Evangelho de Marcos, que é um evangelho mais prático e tem muito foco ali nas ações de Jesus, né, nas parábolas, né, que João ele tem um foco mais nos diálogos, né, nesses discursos, nessas conversas mais longas, né, e menos nas parábolas. Então, essas são as características literárias. E pensando com relação à estrutura do Evangelho de João, né, as divisões, né, como o Evangelho ele pode ser dividido, tendo essa visão mais panorâmica, mais completa do Evangelho, né, e uma divisão aí ela pode ser feita da seguinte forma, né? Primeiro, a primeira parte, o prólogo, o texto que nós acabamos de ler, João 1, de 1 a 18, que vai tratar ali acerca do Logos, né, da encarnação. Jesus, ele esse Logos, ele é a palavra. Então, essa é a primeira parte, é o prólogo. A segunda parte diz respeito aos testemunhos iniciais e sinais em Galileia, aqui de novo, né, o foco nesses sinais, nesses milagres, né, que João traz.
né, e aqui vai do capítulo 1 até o 4, que ele vai ser basicamente a chamada dos primeiros, né, o casamento em Caná, o início dos sinais, o ministério em Jerusalém e de novo, né, apresentando esses sinais, né, na terceira parte, por exemplo, a cura do paralítico, o pão da vida, né, e aqui nesse momento vai ser apresentado esse conflito, essa oposição que está começando a surgir, que está crescendo ali, essa oposição a Jesus, e vai lá dos capítulos 5 ao 12. A quarta parte é a última noite, o ensino e a oração sacerdotal, né, o texto ali, a passagem do lava-pés, né, do novo mandamento, a oração sacerdotal, lá em João 13 até o capítulo 17. E por fim, né, a última parte da estrutura aí do Evangelho diz respeito à paixão, à morte e à ressurreição, né, que é o mais detalhado sobre a paixão, né, o túmulo vazio, o texto sobre as aparições, e o epílogo, que é o capítulo 21, que vai finalizar aí a narrativa. Então, há outras estruturas, né, outras formas de estruturar, de dividir o Evangelho de João, mas aqui é mais aceita, que é mais utilizada é essa, né, pensando nessas 5 partes aí, né, com esse prólogo, né, o ministério de Jesus, terminando ali com a paixão, a morte e a ressurreição. Um outro exemplo disso também a gente viu lá em Mateus 18, 20, o texto vai falar, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, né, e geralmente é associado ali com relação sei lá, alguma atividade, algum momento de culto, né, quando há poucas pessoas, mas a ideia ali do texto, o contexto ali, ele trata de uma outra coisa, né, então, pensando nesse sentido, né, é importante ter essa visão geral, né, do texto, e sempre que nós nos depararmos ali com alguma explicação, algo nesse sentido, sobre um texto específico, é importante nós olharmos para o texto ali no sentido mais amplo, né, quem sabe ler o capítulo todo ali para entender sobre o que o texto de fato está falando e para evitar cair nesses erros aí de interpretação. Continuando aí o ponto 4, nós vamos ver agora os temas centrais, né, e sua teologia. Alguns temas centrais aí teológicos que são importantes, né, do Evangelho de João. O primeiro deles diz respeito ao Logos encarnado. Né, o texto que nós lemos aqui logo no início, ele já evidencia, né, esse foco narrativo de João aqui, ele já evidencia esse tema que ele quer apresentar, né, do Logos encarnado, João 1, de 1 até o 14, né, onde Jesus ele é apresentado ali como sendo o Logos eterno, né, participante da vida divina, né, que se fez carne, né, e a teologia aqui nesse ponto, né, o que nós podemos aprender nesse prólogo aqui do Evangelho diz respeito a esse aspecto divino, né, de Cristo, a divindade de Cristo, né, o Bruno comentou sobre isso, né, por exemplo, com relação à pré-existência, ou com relação à encarnação, né, e que justifica essa revelação definitiva de Deus no mundo. Então, um dos principais temas aí, o primeiro deles diz respeito ao Logos encarnado. Um outro tema que nós vamos ver ainda, aí presente no Evangelho, ao longo da narrativa, diz respeito aos sinais como revelação e como um chamado à fé. Né? Esses sinais nós entendemos aí como milagres. Né? E João organiza aqui sinais que eles não são meramente para mostrar poder, né? Mas para revelar a identidade de Jesus e provocar a fé. Né? O que eu comentei logo no início também, né? Se nós olhamos logo para o prólogo ali do texto, para quem Jesus é, essa identidade divina de Jesus, quando nós olhamos para os milagres, fica muito mais claro para nós, né, que eles não são meras demonstrações de poder, né, ou até mesmo atos de bondade, né, mas eles revelam essa identidade de Jesus, né, e o objetivo, né, de tudo aquilo, né, que é o objetivo dos evangelhos, é gerar fé. Exemplos de sinais aqui, sinais que são bem conhecidos, o texto lá que fala acerca da transformação da água em vinho, né, em João 2. Inclusive, quando eu estava estudando aqui, eu lembrei, faz um tempo que eu li, eu não lembro em qual livro eu não sei qual é o autor, mas ele fala algo bem interessante sobre os milagres. Né? Ele trata aqui específico desse milagre aqui de transformar a água em vinho. Né? E se a gente pensa até mesmo na ideia da criação, de que Jesus, entendendo Jesus como o verbo, né? Aquele que estava na criação, que participou ativamente, e nós olhamos aqui para os milagres, né? O autor ali, ele faz a gente pensar, por exemplo, nesses milagres como demonstrações menores do que o próprio Deus já está fazendo há todo o tempo, né? Se a gente para pensar em todo o processo ali para produzir o vinho, né? Pensa ali na videira, né? Na água, nos nutrientes que vão até ela, né? E para o fruto, né? E como acontece todo o processo ali, essa transformação da água em vinho é meio que
uma representação daquilo que o próprio Deus já faz continuamente, né, a todo momento, na sua criação, né? Então, esse é um dos sinais, são bem conhecidos aqui, são apresentados. Um outro sinal, por exemplo, é a cura do filho do oficial, lá em João 4. Outro texto também bem conhecido é a cura do paralítico em Betesda, lá em João 5. Outro também é a alimentação de 5.000, em João 6. É o texto onde Jesus também registra a cura do cego, lá em João 9. A ressurreição de Lázaro, em João 11. E a ressurreição de Jesus em João 20, que é esse sinal definitivo aí que apresenta essa identidade de Jesus, né, e esse chamado à fé. Não, mas eu posso mandar depois, se vocês quiserem, todos os exemplos aí. Mas o ponto aqui é que cada um desses sinais eles apontam para uma dimensão messiânica, né, e provocam uma reação, né, que é crer ou rejeitar. Né? De novo aqui não há um meio termo, né, e João deixa isso bem evidente. Um outro tema central aqui, né, nós já vimos com relação aos sinais, né, como revelação é chamado a fé, nós vimos acerca do Logos. Um outro sinal também, né, são as autorrevelações que ligam Jesus a Yahvé, né, o texto, né, onde Deus ali vai se apresentar como eu sou, lá em Êxodo 3:14. Né, algumas declarações disso no Evangelho de João, por exemplo, Jesus ele vai falar, eu sou o pão da vida, lá em João 6:35. Ou, por exemplo, eu sou a luz do mundo, em João 8:12. Eu sou a porta, João 10:7-9. Eu sou um bom pastor, em João 10, de 11 a 14. Eu vou mandar depois também essa lista para vocês. Eu sou a ressurreição e a vida, lá em João 11:25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14:6. E eu sou a videira verdadeira, lá em João 15, de 1 a 5. Né? Então, todas essas declarações aqui, essas autodeclarações, elas estão ligadas ao que nós vimos lá no prólogo já, né? Logo de cara. Jesus ele se revela ali como tendo essa identidade divina, né? E como sendo Deus, né, que encarnou, e aquele que revela, né, de fato quem Deus é. Por meio de Cristo nós podemos conhecer ao Pai, né? Podemos conhecer a Deus. Um outro ponto, um outro tema bem marcante e bem central ao longo do Evangelho diz respeito a essa relação entre a fé, não, entre crer e a vida eterna. Né? E em João, nós vamos ver que crer é a resposta, né, que tem como resultado ali o recebimento da vida eterna. Né? A vida eterna aqui para João ela é presente e futura. Né? A gente pode pensar na ideia do já e ainda não. É uma qualidade de vida que começa agora a unir-se com Cristo. Então nós já desfrutamos, em certa medida, dessa vida eterna. Né? Nós desfrutamos, a gente fala, por exemplo, com relação ao culto público, né? Como ele é um ensaio para o que nós vamos fazer eternamente, né? Mas também se nós olhamos para os frutos, para como os frutos mesmo são gerados em nossa vida à medida que nós buscamos, né, obedecer a Deus. Tudo isso são características, né, os sinais de que essa vida ela já começa agora, né, mas ainda não atingiu a sua plenitude. Né? Então nós, enquanto igreja, nós estamos nesse período aí, né, entre duas eras, entre o já e o ainda não. Né? Nós já recebemos essa vida eterna, mas ela não foi plenamente consumada. Então isso é bem evidente também no Evangelho. Um outro ponto aí no outro tema diz respeito ao amor. Né? João ele é bem enfático nesse ponto aqui, ele insiste, né, no mandamento do amor, né, e na unidade dos discípulos. Né? Tem uma série de textos que vão tratar acerca disso, né? João 13, 34 e 35, João 17, de 20 a 23. Né? E é interessante porque o amor aqui no Evangelho de João, nós vamos ver que ele não é apresentado apenas como um sentimento, né? Mas é algo voluntário, né? Uma obediência voluntária que reflete essa presença do Pai, né? E evidencia, na verdade, essa verdade, né? Do discipulado. Então, João ele vai ser bem enfático nessa ideia aqui, né? Do mandamento do amor. E um outro ponto, por último, outro tema teológico, diz respeito aí ao Espírito sendo apresentado como esse consolador, esse advogado, né? E o Espírito aqui ele é prometido como esse outro consolador que vai permanecer com os crentes, né? E testificar de Cristo e fará lembrar e explicar, né? Acerca de Cristo. Então, um outro ponto aqui, algo que fica bem evidente no Evangelho de João, é essa ideia aqui, essa apresentação do Espírito como sendo esse consolador, esse advogado, aquele que viria depois, né? Que permaneceria e que permanece conosco, né? Para
para testificar, né, acerca de Cristo, para nos conduzir, né, a essa vida que agrada a Deus. Até aqui, ficou claro? Alguma dúvida? No ponto aí dos sinais e das autorrevelações aí do eu sou, eu vou mandar para vocês depois no grupo toda a lista com as referências, né, para você olhar depois, inclusive você pode anotar aí também, tá? Mas em resumo é isso, né? E seguindo aqui, quinto ponto, como nós temos visto, né, nos outros evangelhos, nós temos aqui também uma série de conexões com o Antigo Testamento, né, pensando aqui na teologia bíblica, né? E de novo, nós temos visto como nenhum livro, né, nenhum texto da Bíblia ele funciona, nós já falamos isso agora há pouco, de forma isolada, né? Mas até mesmo o Novo Testamento ele se liga ao Antigo Testamento, né, em uma série de momentos, né, de forma que cada texto ele tem uma relação, né, com outros textos da Escritura. Então, no Evangelho de João, nós temos alguns temas aí do Antigo Testamento que são apresentados. Primeiro, com relação ao nome divino do Eu Sou, né, em Êxodo 3,14, nós já vimos aqui, né, Jesus ele vai reivindicar essa identidade divina, né, João 8,58. Mas numa série de textos também, nós já vimos aqui todas as passagens onde Jesus ele vai fazer essas autodeclarações. Uma outra conexão diz respeito à água viva, que vai ser falada lá em Isaías e nos Salmos. E Jesus ele oferece a água viva que satisfaz. Fica muito evidente, por exemplo, na narrativa ali, no discurso com a mulher samaritana, né, com relação a Jesus ser essa água viva. Outro tema do Antigo Testamento diz respeito ao pão descido do céu, né, o maná, lá em Êxodo. E Jesus ele se apresenta aqui em João como sendo o pão da vida. Outro tema ainda diz respeito à luz para o mundo, de Isaías 9 e dos Salmos, de novo, né? E Jesus ele é a luz que vem às trevas, né? Algumas referências bíblicas aí, acho que está dando para ler, né? Todo mundo está conseguindo enxergar, beleza. Outro tema ainda diz respeito ao bom pastor, lá de do Salmo 23, né, de Ezequiel. Jesus ele vai ser apresentado aqui em João como sendo aquele que cuida e que dá a vida pelas suas ovelhas. E por fim, um outro tema ainda, né, do Antigo Testamento diz respeito à ressurreição e vida de Daniel 12 e Oséias, que vai ser apresentado aqui também em João, né, onde Jesus ele é fonte de vida definitiva, lá em João 11. Então, são alguns, né, apenas alguns exemplos aí de conexões que nós podemos ver aí no Antigo Testamento com o Evangelho de João. Jesus sendo apresentado aí de novo como esse cumprimento dessas promessas. Sexto lugar, né, semelhante ao que nós vimos ali em Marcos, eu não vou ler aqui todos esses textos, mas vocês têm aí na lição toda a lista, né, de elementos exclusivos, né, episódios marcantes aí no Evangelho de João. Né, de novo aqui fica como desafio, né, tarefa, quando você for ler o Evangelho de novo, né, você pode consultar aqui esse esboço e olhar para olhar com mais detalhe, né, para esses textos aqui, né. Alguns deles aqui eles são textos exclusivos, né, que não estão presentes, né, nas outras narrativas. Então fica a tarefa também, né, para depois você ler com calma, né, cada um desses textos, né, quem sabe ao longo da leitura do Evangelho como um todo, você ir marcando, né, essas passagens. Sétimo ponto diz respeito à mensagem central do Evangelho de João, né, até aqui acredito que já tenha ficado claro, mas Jesus, eu vou ler, tem no esboço também que vocês receberam, mas o seguinte: Jesus é o Filho de Deus que oferece vida eterna a todo aquele que crê. Essa vida é comunhão com o Pai e o Filho, e manifesta-se no amor sacrificial e se expressa em testemunho e missão. E alguns aspectos práticos, pensando aqui nessa mensagem central do Evangelho de João. Primeiro, diz respeito à fé confessional e pessoal em Cristo, né? Então nós somos chamados a essa fé, né, em Jesus, né? Essa fé pessoal, essa fé confessional em Jesus. Uma outra característica aí no outro aspecto prático é da vida nova que transforma relacionamentos e comunidade. Por exemplo, se a gente pensa no foco, um dos temas principais aqui do Evangelho de João é no que diz respeito ao mandamento do amor, né, com relação ao amor que molda essa vida em comunidade, né? Então, um outro ponto aqui central para nós
lermos o Evangelho de João como aplicação para nós diz respeito a como essa vida transformada ela reflete nos relacionamentos, né, e na vida em comunidade. Né. Em outro aspecto ainda diz respeito à unidade e amor como sinais públicos da veracidade da fé. Por fim, né, os desafios para uma igreja em plantação, como nós temos visto aí no final de cada um dos panoramas, né, de cada um dos evangelhos. Primeiro, você pode acompanhar aí também a leitura, né, o discipulado centrado em conhecimento íntimo de Cristo. João chama ao conhecimento pessoal. Para uma plantação, priorizar a íntima devoção, estudos dos eu sou e prática de comunhão. Né, de forma mais prática, grupos de discipulados centrados em meditação dos discursos joaninos. Aqui pensando nesse primeiro ponto, né, sobre o discipulado centrado em conhecimento íntimo de Cristo. Né? Se nós pensamos na ideia de discipulado, o que é o discipulado? É basicamente nós seguirmos a Jesus, imitarmos Jesus. Então, para nós fazermos isso, nós precisamos entender quem Jesus é. Né? Afinal de contas, nós não podemos imitar, né, ou seguir algo que nós não conhecemos. Né? Então, nós somos chamados a esse conhecimento íntimo, né, e pessoal de novo. Os evangelhos eles não têm por objetivo só simplesmente trazer informações, né, acerca do ministério de Jesus, da vida de Jesus, mas eles têm um propósito prático, né, que é gerar fé, né, gerar transformação de vida, nos chamar à fé em Jesus. Segundo, a vida eterna como presente agora. É ensinar que a vida cristã é uma qualidade presente, frutos, transformação e uma esperança futura, ressurreição. Isso dá coragem à igreja jovem diante das dificuldades. Né? Então, de novo, né, nós estamos nesse período entre o já e ainda não, e o ainda não. Né? Nós já podemos desfrutar, né, da graça de Deus, né, dos frutos da transformação de vida agora, né, nessa vida, mas também com uma esperança futura, né, na ressurreição, né, e na consumação, né, onde nós de fato seremos restaurados, né, enfim, né, mas isso deve nos dar coragem, né, nos dar essa esperança, né, de pensar que nós já podemos desfrutar agora, mas nós aguardamos, né, essa esperança futura, né, essa consumação. Terceiro, testemunho e missão a partir do amor e unidade. João insiste: o mundo crerá ao ver nosso amor mútuo. Plantação precisa investir em comunhão, reconciliação e hospitalidade para atrair e abrigar. Então, isso aqui é muito importante para nós, né? Pensando como igreja, nós somos chamados a exercer, né, de forma prática esse amor. Né? Nós somos chamados a amar uns aos outros, não só como igreja aqui, né, mas demonstrar esse amor de forma prática, né, em qualquer ambiente, né, onde nós estejamos, né, de sermos uma igreja que manifesta esse amor, né, de Cristo já derramado, né, sobre as nossas vidas, né, como uma expressão daquilo que o Senhor fez por nós. Né, então nós somos chamados também a colocar em prática esse amor. Quarto, enfrentando heresias e dúvidas com formação doutrinária. João combate visões erradas sobre Jesus. Uma plantação precisa formar crentes capazes de articular a fé, catequese joanina, crer, confessar e obedecer. Então, tudo que nós temos feito aqui, esses estudos, né, os panoramas, mas o objetivo disso é que nós nos tornemos aptos a articular a fé, né, diante das situações diversas, né, ao ouvirmos alguma questão, né, que, quem sabe, aparenta ali ser certo, mas é um engano teológico, né, para que nós sejamos capazes de identificar esses erros teológicos e agir, né, de acordo com a palavra de Deus. Né. Então nós somos chamados a esse estudo, né, da Escritura, né, e tudo isso que nós temos feito aqui não é à toa. Né, nós somos chamados a conhecer, né, de forma profunda a Escritura para que nós sejamos capazes, né, de combater essas visões erradas, né, e até mesmo identificar essas visões erradas para que nós não caiamos no engano. Quinto, vida sacramental e comunhão. Né? Embora João enfatize a fé e vida, seus textos sobre pão, água e vinho ajudam a formar a compreensão da ceia e do batismo como meios de graça que apontam para a união vital com Cristo. E por fim, liderança serva e restauração pastoral. O lava-pés e a restauração de Pedro dão um modelo para a liderança humilde e processos de restauração quando líderes falham. Por fim, só uma conclusão sintetizada aí, está no slide. João nos chama a crer no Filho de Deus. A fé em Cristo é, no joanino, um caminho para a vida verdadeira. Uma vida que se manifesta em comunhão com o Pai e com os irmãos. Amor sacrificial e testemunho público.
para uma plantação de igreja, João oferece fundamento doutrinário, profundidade devocional e um paradigma de missão que une verdade e vida. Então, nós encerramos aí, semelhante às outras aulas. De novo, nós vamos ter um tempo aí de discussão. Na última página tem algumas perguntas. Acho que a gente hoje pode dividir em 3 grupos, trios, né? A gente vai ter esse tempo de discussão, né? Mas continua aí de novo esse desafio, essa tarefa para nós lermos os evangelhos, né? Tendo em mente todos esses aspectos aqui que nós estamos vendo, né? Olhar para o esboço de novo, né? Ver características ali de cada evangelho e fazer a leitura tendo em mente todos esses aspectos aí que certamente nós vamos ter uma compreensão mais profunda. Então, a gente vai ter o tempo aí de discussão, depois a gente ora para encerrar.